Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 37. João 7, a partir do versículo de número 37. Assentados mesmo como estamos. Olha a palavra do Senhor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Nesse versículo de número 37, logo no início, da leitura que eu fiz hoje, diz assim: no último e mais importante dia da festa. Que festa era essa? O povo judeu, instruções do nosso Deus no Antigo Testamento, eles tinham todo o ano marcado com festas especiais, ou festivais. Então havia da Páscoa, Pentecoste, e essa terceira festa, chamada Festa dos Tabernáculos. No calendário ela acontecia no final do ano judaico, mas para nós é no outono, final de setembro, início de outubro. E essa festa tinha e tem a duração de 7 dias. E depois dos 7 dias dessa festa, havia um outro dia especial chamado Santa Convocação, que acontecia para, como assim, fechar com chave de ouro aquela celebração. Para que essa festa? Todas as festas tinham sempre um propósito de lembrar alguma coisa que Deus havia feito com eles. E ela tinha 2 propósitos. O primeiro propósito era celebrar a provisão de Deus quando o povo de Israel esteve no Egito. Você se lembra quantos anos eles ficaram no Egito? No Egito, lá no deserto. 40 anos no deserto. E no deserto, muita época, muita fase com sede. Mais de uma vez, nosso Deus teve que intervir sobrenaturalmente para que houvesse a água da rocha, como ele fez com Moisés. Pelo menos 2 vezes ele fez isso para que o povo pudesse saciar a sua sede. Então foi um momento assim muito marcante. Então essa festa celebrava a provisão de Deus no sentido de saciar a sede do povo de Israel. E também havia uma outra parte da celebração que tinha a ver com a colheita. Na época da Páscoa era do plantio. Depois, quando chegava a época da festa dos tabernáculos, era a época da colheita. Então eles estavam celebrando também a provisão de Deus em termos de toda a abundância das suas colheitas. E o povo vinha, os peregrinos vinham de toda a parte de Israel para Jerusalém para celebrar esse momento. Você está notando aqui o clímax, né? E parte dessa cerimônia haviam degraus, que levavam até o altar. Então o sacerdote, ele tinha um vaso de ouro que enchia de água e ele vinha. Cada degrau, ele ia bem solenemente e derramava água, depois o próximo e depois derramava água, as trombetas tocavam, o povo aclamava e aquela água vinha de uma fonte de água que estava debaixo da montanha onde o templo estava construído. Então era um negócio muito marcante. E dizem até que se você nunca tivesse participado dessa cerimônia, você não sabia o que era fazer festa, o que realmente louvar a Deus. O povo, a trombeta, o povo gritava e ele solenemente derramando a água. E é nesse clímax, nesse momento principal, que Jesus se levanta. Possivelmente ele foi para um lugar mais elevado. E lá naquele lugar mais elevado ele grita, ele clamou em alta voz, como o texto diz. E ele vai dizer, como nós vimos aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você notou o choque que deu aqui?
Eles estavam celebrando água. Então a mensagem deles, você já começou a perceber, a mensagem de Jesus, e nós passamos a conhecer um pouco melhor. Ele está dizendo, gente, tudo isso aí é ótimo, tudo isso é bom, mas há uma sede interior, um desejo de propósito, um desejo de significado, há algo que a nossa alma está ansiosa por ter, e esse algo somente eu, Jesus falando, posso conceder a vocês. E ele vai dizer mais além para eles ainda, ele vai dizer, não só isso, essa água da vida, ele vai dizer para nós, é porque se você vier a mim, e como o texto falou, se você crer em mim, se você vier a mim, o que vai acontecer? Eu vou fazer que do seu interior fluam rios de água viva. Eu achei tão interessante, porque esse texto é tão conhecido, né? Tantas vezes já passei por ele. Sabe o que me lembrei? Do mesmo texto que nós falamos por 2 semanas. Qual foi o texto? Lá quando Jesus falou, né? Vinde a mim e vos farei pescadores de homem. Outra vez, propósito e significado, né? Quando ele faz um convite, vinde a mim. Não, vocês não tentem nada sozinhos. Lá em João 15, quando fala que eu sou a videira e vocês são os ramos, todo ramo que está a mim dá fruto, mas sem mim nada podereis fazer. Ele diz assim, nem se atrevam a tentar pescar alguém das trevas para a luz sem a mim. Você precisa vir a mim. Em mim você vai dar fruto. Então, nesse contexto que aqui eu notei, puxa vida, nós temos também um convite. Você recebeu uma folha, não foi? Então, o que é que nós aprendemos? Na sua folha você tem aí, primeira coisa que você tem é, Jesus faz um convite. E eu notei, há mais convites. Lá em Mateus 11 ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outra vez, é um relacionamento pessoal, mas tudo começa com vinde a mim. Irmãos, eu não pude deixar de notar, nós nos referimos à presença de Deus aqui quando estávamos louvando, né? Mas ao mesmo tempo, não sei se foram os cânticos, depois o último cântico, né? Deixa fluir teu rio em minha vida. Eu não sei, mas eu senti um aperto na alma, uma compaixão muito grande, uma empatia muito grande. Sabe o que eu senti? É que muitos de nós, vocês que estão aqui hoje, estão de alguma maneira afligidos, aflitos, sendo afligidos por situações difíceis, e pedindo, ó Senhor, passa esse rio, vem sarar as feridas, vem quebrar as cadeias. Então Jesus está dizendo para você e para mim hoje, vinde a mim, é um convite que ele está fazendo, vinde a mim. Se alguém tem sede, onde é que você está? Se você está ansiando, está desejando, ele está fazendo uma oferta, olha, eu vou preencher os seus anseios, os mais profundos. Você se lembra que essa é a mesma mensagem que ele falou com a mulher samaritana? Que a mulher estava vindo ali no meio-dia, né, separada de tudo, de todos, assim marginalizada, e Jesus conversando com ela fala, se eu lhe der de beber da minha água, do seu interior fluirão rios de água viva. Era pessoal. Aqui ele está dizendo, olha, todo mundo, naquela época e hoje, vinde a mim. Eu não sei onde você está. Os anseios, nós podemos e devemos orar uns pelos outros, devemos confortar uns aos outros, mas só Jesus pode preencher o vazio, saciar a sede do seu interior. Mas na sua folha também você tem, como no texto da semana anterior, é que nós temos uma promessa, não só um convite, mas temos uma promessa. E que promessa é essa? Do seu interior fluirão rios de água viva. Primeira coisa que eu vejo aqui é que seria uma vida com significado. Vou explicar isso. Essa ideia de rios de água viva, Jesus não foi o primeiro a falar sobre ela. No Antigo Testamento, principalmente no livro do profeta Isaías, há muitas referências. E a ideia era assim, porque o povo de Israel havia, né, com seu pecado, desobedecido a Deus, eles estavam em exílios e eles sofreram muito, 70 anos, longe. Muita gente, famílias desbaratadas, muita gente ferida, pessoas que perderam sua vida, muita tristeza. E o Senhor usa essa terminologia em Isaías em vários lugares, para dizer o seguinte, é quando ele regressa, o Espírito de Deus vem de novo, restaurando o povo de Israel, seria como rios de água viva. Então fala assim, Israel é um deserto, não há vegetação, é só aridez, tudo seco. Mas à medida que as águas vêm,
O que vai acontecendo? O lugar vai se transformando em lugares verdejantes agora. Onde havia sequidão, agora há vida outra vez, vegetação outra vez, até as margens. Então a imagem aqui, vida com significado, é o seguinte: ele vai pegar uma vida seca, que está em luta, que está desanimada, que está marginalizada, que pensa que não tem mais esperança para mim. E a partir daí ele traz de novo vida, traz significado. E olha a coisa importante, gente, quando há esse renovo interior. Não só você é renovado, mas notou o rio, o que acontecia? Quando as águas vinham, ela trazia vida de novo ao rio, mas também às suas margens. Ou seja, nossas vidas são transformadas e aqueles que estão ao nosso redor também são tocados. Captou isso? Há um fluir. Então, quando falamos para que flua em mim, deixa fluir seu rio em minha vida, não afeta somente a mim. Amém que afeta a mim, mas também vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Captaram isso? Agora, alguma coisa aqui que nós precisamos esclarecer. Porque por vezes pensamos, você está aqui conosco pensando, né? Jesus falou que esses rios de água viva seria do Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, ele está desejoso de vir e habitar em nós. Mas somente aqueles que creem em Jesus podem receber e têm o Espírito Santo de Deus. Deixa-me elaborar um pouquinho mais. Por exemplo, quando Jesus faz o convite para que nós vamos até Ele, e Ele promete que se nós o fizermos, Ele vai perdoar os nossos pecados. Perdoa os pecados. Coloca o nosso nome no livro da vida. Vida eterna. Vida abundante. Mas também Ele promete para nós que quando nós cremos nele, o que faz? Ele nos dá a dádiva do Espírito Santo. Por que isso? Porque no Antigo Testamento, as pessoas estavam acostumadas, do povo de Deus, porque quando havia uma necessidade de uma intervenção, libertação, algo extraordinário, o Espírito Santo de Deus vinha e pousava, residia sobre a vida de alguém, por um propósito específico. Foi assim com A, B, C, com outros, né, mais tempo, mas ele vinha com um propósito específico. Determinado aquilo, o Espírito Santo, que é Deus, ele não habitava nas pessoas. Quando você crê em Jesus, sabe o que acontece? Não só a sua vida é transformada, mas agora ele faz morada em seu coração. Então ele é exclusivo, não é para todos, somente para aqueles que creem em Jesus. Você já crê em Jesus? Se você tem Jesus, ele é seu, ele está em você. Então é uma dádiva exclusiva. Mas ainda há algo mais aqui que me chama a atenção. Adoção garantida. Adoção garantida. Você pode anotar aí, você pode ler em casa. Eu quero ler alguns versos para você de João 14. Fica aí mesmo aí onde você está, em João 7. Deixa-me ler alguns versos de João 14, a partir do versículo 15. Diz assim na minha versão. Jesus falando ainda: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, ouçam, para sempre. O Espírito da verdade, o mundo, por isso exclusivo, não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. E aqui vem a parte assim, mais, que me tocou mais profunda. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Presta atenção, eu não sei como você se sente, mas às vezes quando a situação está muito difícil, quando os desafios são muito grandes, não é comum que a gente fique para baixo e aquela depressão e pense, eu estou sozinho. Não há ninguém que sabe o que eu estou passando. Às vezes eu penso assim, não há ninguém que se importa. Onde é que foram parar os meus amigos, meus irmãos e tudo mais nessa hora? Eu queria que você se encorajasse. Porque mesmo, gente, é muito bom que nós não nos esqueçamos uns dos outros, em todas as circunstâncias. Porém, mesmo que você se sinta, olha, todos me deixaram, eu queria que você soubesse que o Senhor Jesus não lhe deixou. O Espírito Santo está com você. Então a expressão de órfão é sem pai, sem mãe, sem família, que não tem ninguém. Como eu disse, é muito importante que nós nos apoiemos mutuamente. Mas entenda, mesmo quando você se sentir sozinho, me esqueceram, até o Senhor se esqueceu de mim, nunca, lembre-se, a promessa de Jesus, e Ele cumpre suas promessas, eu não vou deixar vocês órfãos. Mas há mais.
Porque eu posso ser adotado, né? Então sou um filho adotado, que é bom, que é um filho de amor. Dizem que os filhos adotados são os filhos do amor, né? Que foram por escolha. Mas vamos supor que isso seja algo que você gostaria que fosse um filho legítimo. Em Romanos, agora, capítulo 8, versículos de 14 a 16, só ouçam. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele falando para nós, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vocês se lembram, a CCP é uma igreja muito estudada na palavra de Deus. O que quer dizer Abba lá na língua original? Paizinho. Notou isso? Paizinho. Íntimo. Não só você não é uma pessoa órfã, mas ele está dizendo também que você tem o privilégio de acesso ao Pai. Quando você tem esse nível de intimidade, ou lá, né, paizinho, ou painho, né, ou seja que seja, mas o ponto é, quando você tem essa intimidade, puxa vida, na hora dos apertos, na hora das dificuldades, na hora do sofrimento, o que nós vamos fazer? Paizinho, pai, estou apertado, está difícil, não estou dando conta, não sei o que fazer. Não sei mais que providência tomar. E ele nos dá esse acesso. Está notando o Espírito Santo de Deus? Significado. Rios de água viva que fluem. Não é um pouquinho, não é apenas um derramar. Contínuo em nós. Com significado. Adoção garantida. Né? Essa adoção, você está em Jesus, adoção garantida. Acesso ao Pai. Mas ainda há algo mais que o Espírito de Deus nos dá. Esses rios de água viva. Na sua folha está o último aí que diz assim, ajuda na fraqueza. Ajuda na fraqueza. Ainda em Romanos, no capítulo 8, diz assim, na minha versão, a partir do versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui já está no máximo. Ou seja, o aperto é tão grande, o aperto da alma, das cadeias, das circunstâncias, é tão grande, tão intensa, que nessa hora eu já nem sei mais o que orar. Olha a promessa que ele diz para nós. Não se preocupe, você não está só, e o Espírito ora por você com gemidos inexprimíveis. E tem mais, ele entende a mente do Pai. Eu gostaria que você estivesse tomando conforto, estivesse sendo confortado, encorajado. Ou como eu gostaria que nenhum de nós precisássemos estar passando por desafios, situações que estão muito além daquilo que nós podemos humanamente lidar com elas. Mas descanse no Senhor. Venha a Jesus. Deixa-me concluir. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Eu creio que nós temos aqui algumas opções. A primeira delas é vir a Jesus. Vir a Jesus. Vir a Jesus. Há um hino antigo, né, da nossa tradição, né, que falava, em Jesus, amigo temos. Lembra desse hino? Mais chegado que um irmão, né? Aí depois tem uma parte que fala assim, ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração. Só por quê? Só porque nós não levamos o quê? Tudo a Deus em oração. Não é assim, ia falar silly, né? Não estou tentando lembrando da palavra aqui em português, mas não é assim, tão tolo da nossa parte. Eu não quero insultar ninguém aqui. Não é tolo da nossa parte que a gente passa um sufoco, um sofrimento, quando o Senhor Jesus está dizendo, olha, você está com sede? Venha a mim. Essa sede você precisa de refrigério, você precisa de uma saída, você precisa de um escape, você precisa de um conforto, você precisa de ver, como fala a expressão, a luz no final do túnel. Ele está dizendo, por que você fica aí perdendo, sofrendo, lutando, né, se destruindo? Venham, tem sede? Venha a mim. Ele faz isso. Eu quero encorajá-lo a fazer isso. Por favor, não se esqueça da outro convite de Jesus. Vinde a mim e vos farei pescadores de homem. Vem ser parceiro com Ele. Vem fazer aquilo para o qual você foi salvo e foi liberto. Para você ser também um ganhador de pessoas, de trazer pessoas das trevas para a luz.
através do poder de Deus na sua vida. Não perca de vista aquilo. Mas hoje, tem sede, vem para Ele. Ele vai saciar. Ele é o único. Eu imagino a cena quando Jesus estava gritando aquilo, aquele pessoal estava tão empolgado com as cerimônias, com os rituais, importantes que fossem. Ele está dizendo, esses rituais duram apenas 7 dias. E depois volta tudo ao normal. Mas quando você vem a mim, não vai ser um momento que não vou lhe dar água para beber. Eu vou fazer do seu interior rios de água viva, abundante, que vão fluir do seu interior. Ele quer fazer isso com você. Então, a primeira parte é, venha para Ele. Mas preciso dizer algo aqui como um conselho. Não é é um alerta, é um conselho. Imagine que essa nossa caminhada, nós não sabemos quanto tempo a nossa caminhada aqui na Terra. Nós estamos, eu costumo falar assim, né? Tenho tantos anos de idade desse lado do céu. E depois nós vamos viver eternamente. Não sabemos até quantos vamos viver, não é isso? Então nenhum de nós vai morrer, nós vamos viver eternamente, né? E eternidade é eternidade. Vou nem falar número para a gente não ficar aqui assustado, né? Mas pense, essa caminhada nossa aqui é uma caminhada longa, não é isso? Muito longa. E nessa caminhada, quem está conosco? O Espírito Santo de Deus. Ele vai caminhar conosco, Ele nunca nos vai deixar, Ele está habitando em nós. Mas nessa caminhada, o Espírito de Deus, porque Ele é a pessoa, Ele é tão amável, que Ele nunca vai impor a sua vontade sobre nós. O Espírito de Deus, não é, quando nós estamos cheios dele, nós não entramos em transe, que perdemos o controle. Não, Ele vem gentil, fala, nos orienta, nos guia, Ele está conosco. Nós não ficamos aí em transe que não sabemos o que fazer. Então nessa caminhada a palavra de Deus fala assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Então há um aviso. Imagina que é uma estrada que tem uma placa desse lado, cuidado, perigo, e tem uma placa do outro lado. Desse lado então está dizendo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Porque Ele quer falar contigo, olha, descanse, estou contigo, vou lhe dar a direção. Se a gente não ouve, o que acontece? Ele fica triste e Ele não pode atuar em nós. Mas do outro lado da estrada da vida que nós temos, há um outro aviso que diz assim para nós, né? Não apaguem o Espírito Santo. Eu prefiro aquelas versões que explicam melhor para dizer o seguinte, é que Ele quer fluir. Como se nossa vida, nós temos a nossa vontade como uma torneira. Você pode fechar, cortar o fluir do Espírito Santo de Deus. Então, à medida que caminhamos, olha só, significado, vida abundante para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. Ao mesmo tempo, Ele está dizendo para nós, olha, você vai ter essa vida com ajuda na fraqueza, você não está sozinho, estou contigo. Mas Ele vem o aviso para nós, cuidado, não entristeçam. Quando Ele lhe falar, ouça. Quando Ele lhe orientar, siga as suas orientações. E também, não impeça o agir dele na sua vida. CCP, a gente querida, eu sei que a gente está assim na beiradinha, na esquina. Eu creio que você já tem consciência clara e plena de quem Jesus é e do convite que Ele faz para você. Vinde a mim, vos farei pescadores de homens. Vinde a mim e eu vou saciar a sua sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Você dá esse pulo? Você vá até Ele? Queria orar por vocês. Enquanto o pessoal do louvor vem para nós encerrarmos, queria orar por vocês. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, por um momentinho apenas. Eu não sei onde você está, mas o Senhor sabe. Queria que você falasse com Ele agora e dissesse, Senhor, eu tenho sede. Eu quero vir ao Senhor. Aqui está, Senhor, a minha vida, aqui estão as minhas ansiedades, aqui estão as minhas preocupações. Quero descansar no Senhor. E ao fazê-lo, eu quero que você tome posse dessa promessa que Ele nunca vai deixar de cumprir, que Ele fez. Se você vier a Ele, rios de água viva vão fluir do seu interior. Não por um momento, mas por uma eternidade. Não numas circunstâncias, mas em todas as circunstâncias.
Certamente que as circunstâncias talvez não se modifiquem, mas a paz, a vida que o Senhor dá através do seu Santo Espírito vai mudar você, vai mudar aqueles que estão ao seu redor. Então, se esse é o seu desejo, descanse nele. Venha a ele. Diga para ele: Senhor Jesus, aqui eu venho. Coloca a minha vida nas tuas mãos. Todos os meus anseios, meus temores e preocupações. E descanso no Senhor. Em o nome de Jesus.